Yesterday morning, Matt began a theological foundation that I'm going to continue right now. Ontem pela manhã o Matt começou a traçar um fundamento teológico que eu vou dar continuidade agora. But then halfway through my sermon, I'm going to take a sharp turn into practical matters. Mas lá pelos meados da minha fala, eu vou dar uma guinada radical na minha fala, para então começar a tratar de assuntos práticos. But let's continue with building this foundation of what the local church is. Mas vamos continuar a trabalhar sobre esse fundamento, sobre a igreja local. If you remember, Matt said that the local church is most fundamentally called to worship God through displaying His glory. E se vocês lembram, o que o Matt fundamentalmente disse ontem é que a igreja deve glorificar a Deus, ou deve trabalhar demonstrando a glória de Deus, refletindo a glória de Deus. But here's the obvious question which follows that. Mas então segue-se a questão óbvia. How do we do that? Como é que fazemos isso? Suppose you're being interviewed for the position of pastor. Imagine que você esteja sendo entrevistado para ocupar a posição de pastor numa igreja. And the church says, "What's your vision for this church?" E então as pessoas perguntam, qual é a sua visão para essa igreja? And you say, "To display the glory of God." E você diz, ora, é demonstrar, espelhar a glória de Deus. And they say, "Great. How are you going to do that?" E então eles vão dizer, ótimo, é isso mesmo, mas como é que você vai fazer isso? Spending time with the youth, Gastando seu tempo com a mocidade, with the choir, com o coro, with the soup kitchen? com o serviço de alimentação dos pobres? If the church is called to display the glory of God, Se a igreja então foi chamada a demonstrar a glória de Deus, then the church does this by listening to God's word. então a igreja deve fazer isso por meio de ouvir a palavra de Deus. Display my character, God says, by listening to my word. Deus diz, demonstrem o meu caráter por ouvir e obedecer a minha palavra. Be holy because I am holy. Sede santos porque eu sou santo. If anyone loves me, Jesus says, he will keep my word. Jesus diz, se alguém me ama, esse guardará as minhas palavras. Now to see this, we're going to go through those same 6 steps that Matt took us through yesterday. Então, para ver isso, nós vamos de novo passar por aqueles mesmos 6 passos que o Matt nos levou ontem. Creation, fall, Israel, Christ, church, glory. Criação, queda, Israel, Cristo, igreja e glória. Step 1, in Genesis chapter 1, God brings the universe into existence by speaking, by His word. Primeiro passo, em Gênesis 1, nós temos o fato de que Deus traz o universo à existência através do seu falar, através da sua palavra. Let there be light, and there was light. E haja luz, e houve luz. In Genesis chapter 2, God gives Adam words. He gives him a command. No capítulo 2, Deus de novo fala com Adão e lhe dá os seus mandamentos. You may eat from any tree, but not from this tree. Você pode comer de qualquer árvore, mas não dessa específica. That's step 1, creation. Here's step 2, the fall. Primeiro passo então foi esse, a criação. O segundo passo, a queda. In Genesis chapter 3, Adam and Eve don't listen to God's word. Em Gênesis capítulo 3, nós aprendemos que Adão e Eva não ouvem a palavra de Deus. They disobey His command. Eles desobedecem ao seu mandamento. And listen to what God says to Adam. E vejam o que Deus então diz a Adão. Because you have listened to the voice of your wife, Porque ouvistes a voz da tua mulher, and have eaten of the tree of which I commanded you not to eat, e comeste do fruto da árvore que eu disse, que eu ordenei não comesses, and then all of the curses follow. e então todas as maldições ali acontecem. So what does it mean to be sinful? Então o que é que significa ser pecador? It means that we don't like God's word, Significa que nós não gostamos da palavra de Deus, or His voice, or His laws, ou sua voz, ou suas leis. and we listen to so many other voices. E nós acabamos então ouvindo tantas outras vozes. Step 3, Israel. Terceiro passo, Israel.
God calls Abraham with the word of promise. Deus chama Abraão com uma palavra de promessa. I will bless you and make you a blessing. Eu te abençoarei e farei de você uma bênção. And then he gives Abraham's descendants, Israel, his 10 words, his law. E então ele dá aos descendentes de Abraão, a Israel, as suas 10 palavras, a sua lei. Do they keep his word? E eles guardam essa palavra? Não. But then, away in exile, God promises through the prophets Jeremiah and Ezekiel that he will save them. Mas então, depois, muito mais tarde, no exílio, Deus promete através da boca dos profetas Jeremias e Ezequiel que ele haveria de salvá-los. He promises that he will place his law within them so that they will walk in his statutes and be careful to keep his rules. Então ele promete que vai colocar agora a sua lei no seu coração, no interior deles, de forma que eles possam andar nessa lei e guardar esses estatutos. Not only that, we hear about the prophet Ezekiel in the valley of the dry bones. E não só isso, nós também ouvimos do profeta Ezequiel no chamado Vale dos Ossos Secos. The prophet speaks, and the Spirit and the words give life to the bones. O profeta fala e o Espírito, através das palavras, dá vida àqueles ossos. God gives life through his word. Deus dá a vida através da sua palavra. That brings us to step 4, Christ. E isso nos traz então ao passo 4, Cristo. He is the word of God. Ele é a palavra de Deus. He came and perfectly listened to God's word, as Ele- Matt talked about yesterday. Ele veio e ouviu a palavra de Deus de maneira perfeita, como já ouvimos ontem de Matt. Satan said, "Turn these stones into bread." Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Satanás disse, transforme essas pedras em pão. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Christ displayed the glory of God. He imaged God by listening to God's word. Jesus então demonstrou e espelhou a glória de Deus através de ouvir a sua palavra. Step 5, the church. Quinto passo, a igreja. Jesus' last words on earth. As últimas palavras do Senhor Jesus na terra. Make disciples in all nations, Façam discípulos de todas as nações, baptize them, batizando-os, teach them to obey everything I have commanded you. ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. The Gospel of Luke reports Jesus' promise. A mesma coisa no Evangelho de Lucas, essa promessa. Blessed are those who hear the word of God and obey it. Bem-aventurados aqueles que ouvem essas palavras e as guardam. In the book of Acts, we read that the early church gathered to devote themselves to the apostles' teaching and to fellowship. E nós então ouvimos no livro de Atos que a igreja se reunia para ouvirem os ensinos dos apóstolos e para a comunhão. In Romans, Paul says faith comes through hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Em Romanos, Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir da mensagem e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. The church finds life through God's word. A igreja encontra a vida através da palavra de Deus. We saw that last night with Philip and the Ethiopian eunuch. Nós ouvimos isso ontem na vida de Filipe e o etíope, As the eunuch read from the prophet Isaiah. à medida em que aquele eunuco lia no profeta Isaías. Listen to these amazing words from Paul in 1 Corinthians. Ouça essas palavras impressionantes de Paulo em 1 aos Coríntios. Paul says that the message of the cross is the power of God unto salvation. Paulo diz que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. What's the power of God to salvation? O que é então o poder de Deus para a salvação? The message of the cross. A mensagem da cruz. I can give you examples from every book of the New Testament. E eu posso dar exemplos de todos os livros do Novo Testamento a respeito disso. How do we display the glory of God? Como é que nós então demonstramos a glória de Deus?
by listening to his word and obeying it by his Spirit. Ouvindo então a sua palavra e obedecendo-a pelo seu Espírito. Step 6, glory. Passo 6, glória. Revelation 22. Apocalipse 22. One of the final images the Bible presents is a picture of the church eating from the tree of life and permanent Uma righteousness. das últimas figuras que a Bíblia nos apresenta é exatamente a igreja de Deus agora comendo da árvore da vida. While outside the city are the unrighteous. E fora da cidade de Deus, então, estão os ímpios. God's people forever will live according to God's word. O povo de Deus, então, para sempre, vivendo e alimentando-se dessa palavra. Okay, so there you are being considered for the role of a pastor. Então, de novo, aqui está você sendo avaliado para ser o pastor de uma determinada igreja. Then the church wants to know how you're going to spend your time. What's your plan? E a igreja, então, quer saber como é que você vai gastar o seu tempo, qual é o seu plano, What's your vision? qual a sua visão. Well, what's Paul's answer? Qual é a resposta de Paulo? His last letter Na sua última epístola, to his longtime disciple Timothy. ao seu grande discípulo Timóteo, And listen to what he says. ouça o que ele diz. I charge you in the presence of God and of Jesus Christ. Eu conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus. Do you feel the weight of that? Percebe o peso disso? As I'm standing before God himself, there's only one thing I must say to you. E Paulo então está dizendo, agora que eu estou diante da face de Deus, eu tenho uma coisa final para lhe dizer. I'm standing before him. I want to be faithful with what I say to you, Timothy. Eu estou diante de Deus e eu tenho que ser fiel àquilo que eu vou te dizer, Timóteo. He is the one who will judge the living and the dead, Ele é aquele que há de julgar os vivos e os mortos. and he will appear with his kingdom. E ele vai manifestar o seu reino. I charge you in the presence of God and of Jesus Christ, Então eu te conjuro na presença de Deus e de Cristo Jesus, who is to judge the living and the dead, que é o juiz de vivos e de mortos, and by his appearing and his kingdom, e pela sua manifestação e pelo seu reino, preach the word. prega a palavra. Brother pastors, Irmãos pastores, more than anything else, your job as a church leader is to center your church on God's word. mais do que qualquer coisa na vida, o seu trabalho como um líder da igreja é centrar essa igreja na palavra de Deus. God doesn't call you to preach. Deus não te chamou para pregar, He calls you to preach his word. Ele chamou você para pregar a palavra dele. You're a mailman delivering God's mail. Você é um carteiro, você vem para entregar a mensagem de Deus. You're not writing the letters, you're just handing the mail over. Você não é alguém que vai escrever as cartas, você é alguém que vai entregar as cartas que já foram escritas. The church does not rise or fall on your clever ideas or your sense of humor. A igreja não vai ser bem-sucedida, levantar-se ou cair por causa das suas ideias inteligentes ou do seu senso de humor. The people of God are those who gather around God's word O povo de Deus é esse povo que se ajunta em torno da palavra, to listen and follow. para ouvir e seguir. Now, does the ministry of the word stop with the pulpit? E, por acaso, o ministério da palavra, ele cessa, ele termina aqui no púlpito? Not at all. Everything in the church should echo the word. Nada disso. Tudo o que acontece na igreja deve ecoar, fazer um eco da palavra de Deus. The music echoes it. A música deve ser um eco da The palavra. prayers echo it. As orações devem ser um eco. The church administrator should echo it in his work throughout the week. O administrador da igreja deve ecoar essa palavra de Deus durante a semana. Most of all, you're teaching your people to echo it to one another throughout the week. E mais do que tudo, você está ensinando o povo de Deus, a igreja, a fazer esse eco da Escritura uns para com os outros. God creates his people and teaches them to image him through his word. E Deus então cria o seu povo e ensina esse povo a espelhá-lo In, por Philipp- essa palavra. in Philippians 2, Paul says that we will shine as lights in the world Em Filipenses capítulo 2 diz que nós vamos resplandecer como luzeiros
as we hold fast to the word of life. preservando a palavra da vida. Okay, that's our theological foundation. Então essa é a nossa fundamentação teológica. Let's take that sharp turn into practical matters. E agora vamos fazer aquela curva radical para as questões práticas. I have two lessons for you. Eu tenho duas principais lições aqui. Lesson number one. A primeira delas: Our churches need to be guided by a better definition of success. as nossas igrejas precisam ser guiadas por uma definição de sucesso melhor do que a que nós temos. Success is not defined by the number of conversions or baptisms. O sucesso não pode ser e não é definido pelo número de conversões e batismos, It's not popularity. nem por popularidade. It's not your job security as a pastor. E nem o sucesso é a sua segurança no trabalho pastoral. No, here it is. Mas o que é então? Success equals faithfulness. Sucesso é igual a fidelidade. A successful church and a successful pastor is the one who is faithful to God's word. Uma igreja bem-sucedida e um pastor bem-sucedidos são aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Now, I don't know about in Brazil, but in America, there are so many movements and books and magazines that talk on and on as if success depends on being relevant. Eu não sei quanto ao Brasil, mas nos Estados Unidos existem tantos livros e revistas e tanto falar cristão sobre mercado, como se o sucesso dependesse das pessoas. As if being relevant is the biggest challenge the church faces. E o que então se diz é que nós temos que ser relevantes, como se a relevância fosse o nosso grande desafio. The church's challenge is the same challenge the church has always had for 2,000 years and for the people of God before that. O desafio da igreja é e sempre foi o mesmo desafio há 2.000 anos e antes desses 2.000 anos. Being faithful, Ser fiel, listening and obeying. ouvir e obedecer. Standing on the edge of the promised land, getting ready to enter. What did Moses say to the people in the book of Deuteronomy? Quando o povo estava ali na fronteira da terra prometida, no livro de Deuteronômio, o que é então que Deus diz através de Moisés ao povo? Does he say when you go into the land, you must be popular or hip or relevant? Será que ele diz, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês têm que ser populares, vocês têm que ser relevantes? No, he says you must listen to God, remember the words he's given us, and obey. Não, vocês têm que ouvir a Deus, lembrar da palavra que Ele disse e obedecê-lo. In the fall of 2005, I was an interim pastor at the First Baptist Church of Grand Cayman. No outono de 2005, eu fui um pastor interino em uma igreja nos Estados Unidos. Right before going, my pastor said he had two words of advice for me. E antes de eu ir para lá, o meu pastor disse que tinha 2 conselhos importantes a me dar. I thought, yes, what are they? E eu disse, quais são, pastor? Preach the word and love the people. Prega a palavra e ame as pessoas. Preach the word and love the people. Pregue a palavra, ame as pessoas. He said, you're only going for 4 months. Você vai estar lá apenas 4 meses. You're not marrying the church, Você não está se casando com a igreja. so change nothing. Então não tente mudar nada. Just preach the word and love the people. Apenas pregue a palavra, ame as pessoas. So that's what I did. E foi isso que eu fiz. For 4 months, I made it a rule in all of the meetings I attended to say nothing unless directly asked a question. Durante aqueles 4 meses, eu criei uma regra pessoal nos encontros com os presbíteros da igreja, de que eu não diria nada para mudar a igreja, a não ser que eu fosse especificamente perguntado. I sat in elders' meetings and they discussed all sorts of issues which I had opinions about. E eles então, ali na reunião dos presbíteros, eles se reuniam e discutiam todo tipo de assunto, e eu tinha opinião sobre aquelas coisas, I just kept my mouth shut, mas eu ficava de boca calada, unless they asked me a question, and then my answer would be short. a não ser que eles me perguntassem alguma coisa, e mesmo assim, minha resposta sempre era bem curta. Meanwhile, Enquanto isso, I labored Sunday mornings to preach through the book of Mark, or the Gospel of Mark. durante os cultos da manhã nos domingos, eu estava pregando através do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. I divided the book of Mark into 16 or 17 sections. Dividi o Evangelho de Marcos em 15, 16 diferentes partes. On Sunday evenings, I preached through the book of Colossians. E durante os domingos à noite eu pregava no livro de Colossenses. Brothers and sisters, you know what the amazing thing was?
E sabem o que é que foi impressionante? The more I preached the word and shut my mouth everywhere else, E quanto mais eu pregava a palavra e ficava calado sobre as demais coisas, the more they wanted to know what I thought about everything else. mais as pessoas vinham me perguntar o que é que eu pensava sobre essas outras coisas. Because they were learning to trust me. Porque eles estavam aprendendo a confiança. They saw that I just filled my mouth with God's words. Eles estavam percebendo que eu enchia a minha boca da palavra de Deus. And that I didn't care for my opinions. E eu não estava preocupado com as minhas opiniões. More importantly, do you know what else happened? Mais importante do que isso, sabe o que aconteceu? As I tried to faithfully deliver the mail every Sunday, À medida em que eu tentava entregar aquela carta de Deus a cada domingo, I watched the congregation approach Sundays with a different mindset. eu comecei a perceber que a congregação vinha para o domingo para ouvir a palavra de Deus com uma mentalidade diferente. They went towards Sunday mornings waiting, expecting to hear what God had to say. Eles chegavam no domingo de manhã com expectativa, querendo saber o que é que Deus haveria de dizer. For example, Por exemplo, I preached through Mark chapter 9, eu preguei até Marcos no capítulo 9, and in the English version, if you look after Mark 9 at Mark chapter 10, there's a subtitle. e se você olhar na versão americana, você vai ver que logo depois do capítulo 9, existe o título editorial antes do capítulo 10. And that subtitle says Jesus teaches about divorce. E o título editorial na versão americana diz: Jesus ensina sobre o divórcio. And apparently on the Sunday in which I preached Mark 9, everybody saw that subtitle for next week. E aparentemente, quando eu preguei em Marcos capítulo 9, o pessoal, a congregação observou aquele subtítulo para a próxima semana, o que eu iria pregar. Now, I didn't want to teach about divorce. Eu não quero ensinar sobre divórcio. Who wants to teach about divorce? Quem é que gosta de ensinar sobre divórcio? Every second or third person in the congregation was divorced. 3 de 4 pessoas daquela congregação eram divorciadas. And the elders told me nobody had ever taught about divorce. E os presbíteros me disseram: ninguém jamais ensinou sobre divórcio aqui nessa igreja. Hey, I'm the new guy. I don't want to talk about this. E eu sou o novato aqui, eu não quero falar sobre isso. But there it was in the Bible. Mas estava ali, na Bíblia. I was just walking through the text. E eu estava caminhando no texto. I had to teach about divorce. Então eu tinha que ensinar sobre o divórcio. And what's interesting is throughout the week, everybody was talking about the sermon coming on Sunday. E interessante que durante aquela semana, todo mundo estava já conversando sobre o que seria o sermão do próximo domingo. In the week leading up, people said to me, Pastor, what are you going to say? E as pessoas vinham a mim e perguntavam: pastor, o que é que o senhor vai dizer? And the other elders heard the same thing. E os presbíteros diziam a mesma coisa. Why? Por quê? Because their hearts were learning to want to hear what God says. Porque seus corações estavam aprendendo a desejar ouvir o que Deus diz. And so on that Sunday I told them. Então no domingo eu disse o que Deus diz. I said, Jesus says divorce is sin. Eu disse: divórcio é pecado, isso que Jesus disse. Repent of your sin. Arrependam-se do seu pecado. I tried to do that pastorally and sensitively, E eu tentei fazer isso de maneira pastoral, de maneira sensível, but I just told them what the text says. mas eu disse o que o texto dizia. That's interesting. Interessante. The following week I received a letter from one person. Na próxima semana eu recebi uma carta de uma pessoa. This person said, I don't think this church is for me. I'm leaving. Ela estava dizendo: olha, eu acho que essa igreja não serve para mim, estou indo embora. But I also remember a couple of other people. Mas algumas outras pessoas também falaram algo. A woman showed up on Bible study Wednesday night. Na quarta, uma mulher apareceu para o estudo bíblico She was 50 and she was thinking about divorcing her husband. e ela tinha cerca de 50 anos e estava pensando em abandonar o marido. And she said, Pastor, can we talk about this? I heard your sermon on Sunday. Can you help me? E ela então disse: pastor, podemos conversar sobre isso? Eu ouvi o seu sermão no domingo, o senhor pode me ajudar? I remember right after this service, a 30-year-old man came up to me. Eu me lembro que um homem de cerca de 30 anos veio até a porta a mim logo depois do sermão. He said, I've only been a Christian for a few months, Ele disse: eu sou cristão há poucos meses, but I'm divorced, mas eu sou divorciado. and I want to marry the woman who led me to Christ. E eu quero casar com essa mulher que me levou a Cristo. Can I do that? Eu posso fazer isso? I thought, oh, let's have lunch. Eu disse: well, bem, vamos almoçar juntos.
But do you see what's happening there? Percebem o que está acontecendo aí? Because I was just faithfully delivering the message. Porque eu estava entregando a mensagem de uma maneira fiel, His heart was changing. o seu coração estava mudando. He wanted to hear what God said Ele queria ouvir o que Deus disse, so that he could image God. de forma que ele pudesse espelhar Deus. Brothers, all I did was, like an ambassador or a mailman, delivered the king's message. Irmãos, tudo que eu fiz é como um embaixador, ou mesmo como um carteiro, entregar a mensagem do rei. Here you go. Here's what the king says. Aqui está, aqui é o que o rei diz, aqui está o que o rei diz. Okay, that's lesson 1. Essa é a primeira lição. We have to have a different definition of success. Nós precisamos ter uma definição diferente de sucesso. Success is not if they keep me as pastor. Sucesso não é que eles me desejem que eu permaneça como pastor. Success is not if I can see growth. Sucesso não é se eu puder ver o crescimento. Success is being faithful to what God says. Sucesso é ser fiel ao que Deus diz. Lesson 2. Lição 2. Preach expositionally. Pregue expositivamente. Now I'm going to spend the rest of my time talking about this. E eu vou gastar o resto da minha fala aqui hoje falando sobre esse tema. And if your thoughts have wandered off, I hope you can join us again. E se você aí já se perdeu no mundo das ideias, espero que você volte aqui para o nosso lugar. Hello, welcome back. Bem-vindos, tudo bem? Especially for the pastors. Especialmente os pastores. Pastors, we at Nine Marks believe that the most important thing you can know is how to preach expositionally. Pastores, no nosso ministério, no 9 Marcas, o que nós acreditamos ser a coisa mais importante que um pastor deve saber é que um pastor precisa pregar de maneira expositiva. Because expositional preaching is the fountainhead of all the rest in the church's life. Porque a pregação expositiva é a fonte de tudo mais que acontece na vida da igreja. Now, Matt and I were just teaching this message in Venezuela last week. Matt e eu estávamos ensinando essas coisas na Venezuela semana passada. And one of the brothers there said, this word expositional is confusing to us. E um dos irmãos disse, essa palavra expositivo é uma coisa confusa para nós. And we said, we're not worried about the word expositional. E eu disse, nós não estamos preocupados com a palavra exposição. Call it biblical preaching, call it whatever you want. Chame do nome que você quiser, pregação bíblica, seja o que for. But here's the point. Mas aqui está o que eu quero dizer, o ponto principal. What is an expositional sermon? O que é um sermão expositivo? An expositional sermon is a sermon in which the point of the text is the point of the sermon applied to life today. Então, um sermão expositivo é o sermão em que o ponto do texto está aplicado naquilo que é dito ao povo de Deus. The point of the text is the point of the sermon applied to life today. O ponto do texto é o ponto do sermão aplicado à vida do povo de Deus hoje. It aims for that definition of success which I just described to you. E isso então aponta para essa definição de sucesso que nós acabamos de dar. It's faithful to the text by delivering the text's main point. É fiel ao texto ao entregar o ponto principal daquele texto. And it's faithful to the text by applying it to the life of the congregation today, Yeah. saying it's still relevant. E é fiel ao texto ao aplicar isso e ao mostrar ao povo de Deus que isso ainda é relevante. Expositional preaching is not just a running commentary on a passage. A pregação expositiva não é só fazer um comentário numa passagem bíblica. It's not tied to a certain style or personality. Não é algo que está ligado a um estilo ou à personalidade do pregador. It's not even tied to a verse-by-verse approach. E nem mesmo ligado à ideia de fazer uma abordagem verso a verso da Bíblia. You might decide to preach an entire book of the Bible in one sermon. Você pode decidir pregar um livro inteiro da Bíblia em um sermão. I've preached the whole book of Deuteronomy in 40 minutes. Eu preguei o livro de Deuteronômio inteiro em 40 minutos. And my goal is to teach the congregation what's the point of Deuteronomy. E meu alvo é ensinar a minha congregação qual é o ponto principal do livro de Deuteronômio. And how does it apply to their lives E today? como é que isso então aplica-se à vida deles hoje. It's kind of like if you just saw a 2-hour movie and somebody said, what's the movie about? É como se você tivesse assistido um filme de 2 horas e alguém lhe perguntasse sobre o
por que é o filme? And you take 5 minutes to sum up the point of the movie. E você então gasta 5 minutos sumariando o ponto principal daquele filme. Now, just to be clear, I'm not preaching expositionally right now. E para ser bem claro, eu não estou pregando de maneira expositiva agora. These brothers have been doing a great example of expositional preaching for us. Mas esses outros irmãos têm dado um grande exemplo de pregação expositiva durante esses dias. But this is a conference, Mas isso é uma conferência and you do not rely on me for your spiritual nourishment. e vocês não devem se encostar em mim para a sua nutrição espiritual. In the same way that your congregations rely on you for spiritual Da nourishment. mesma forma como a sua congregação, essa sim deve se apoiar em você para a sua nutrição espiritual. Right now, you could say I'm preaching topically. E eu então aqui estou falando de maneira tópica. I'm preaching on a topic. Estou pregando em cima de um tópico. But what I'm saying to you is the main diet of your church should be expositional sermons. Mas o que eu estou dizendo a você é que a principal dieta da sua igreja deve ser a exposição, o sermão expositivo. Does that mean you can never preach topically or otherwise? Isso significa que você nunca pode pregar num tópico ou coisa assim? No, I'm just saying the main diet of your church should be faithful sermons preaching God's word. Não, o que eu estou dizendo é que a dieta principal da sua igreja deve ser a fiel exposição da palavra de Deus. Why? Por quê? God's people don't need to hear from you. Porque o povo de Deus não precisa ouvir coisas vindas de você. They don't need to hear your funny stories. Eles não precisam ouvir as suas histórias engraçadas. The church does not live and die on your illustrations. A igreja não vive ou morre baseada nas suas ilustrações. The church lives and dies on God's word. A igreja vive ou morre sobre a palavra de Deus. Does that mean you can never use illustrations or funny stories? Isso significa que você não pode usar ilustrações ou histórias engraçadas? No, I'm not saying that. Eu não estou dizendo isso. I'm just saying make sure that your stories and your illustration serve the point of the text. O que eu estou dizendo é, tenha certeza que as suas histórias engraçadas ou ilustrações apontem para o ponto principal do texto. And you don't just find texts to serve the point that you want to make. E você não vai então só buscar textos na Bíblia para servir ao ponto que você quer fazer. For any of you who have been preaching for a while, you know this is harder than it might sound. E se vocês têm a experiência já da pregação por algum tempo, vocês sabem que isso pode ser mais difícil do que eu estou dizendo aqui. So many times I go into a sermon and I have a story I want to tell. Muitas vezes eu vou pregar um sermão e tem uma história que eu gostaria de contar. I have a point I want to make. Existe um ponto que eu gostaria de deixar claro. And so I'll take a text and I'll try to twist it to make my point. Então o que eu faço? Eu pego o texto e tento desviar o texto para ele apontar para o meu ponto. I'm sure none of you have ever done that. Eu tenho certeza que ninguém aqui jamais fez isso. I'm sure it's just me. É só eu, com certeza. Brothers and sisters, God doesn't need my stories and illustrations. Irmãos e irmãs, Deus não precisa das minhas histórias e ilustrações. The congregation doesn't need them. A congregação não precisa delas. If they're helpful, use them, fine. Se elas são boas e úteis, use-as, tudo bem. But make sure they are serving the text and the text is not serving them. Mas tenha certeza que essas coisas estão servindo ao texto e não você está torcendo o texto para servir essas coisas. Now, here's another example. Temos aqui um outro exemplo. Very often, a preacher will choose a sermon according to a certain topic, like prayer. Por exemplo, muitas vezes um pregador vai escolher um texto de acordo com um certo tópico. Vamos dizer, ele quer pregar sobre oração. Now, prayer is a good thing to preach to Christians about, right? E com certeza a oração é uma boa coisa. Nós devemos pregar, os cristãos precisam saber sobre oração. But here's what happens. He finds a text to help him make his point. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte, esse pregador encontra um texto que vai ajudá-lo a fazer o seu ponto. So maybe he goes to Mark 10:52, where blind Bartimaeus says, "Lord, I want to see." And Jesus says, "Your faith has healed you." Então ele vai, por exemplo, a Marcos capítulo 10, versículo 52, aonde o cego Bartimeu diz, Senhor, eu quero ver. E Jesus então lhe responde, a tua fé te salvou. And the preacher points to this text and says, we should pray by faith. E então o pregador aponta para esse texto e diz, nós devemos orar pela fé.
But is this text primarily about praying by faith? Mas esse texto primariamente está dizendo ou falando sobre a oração por fé? No, it's primarily about who Jesus is and his authority to bring a new creation. Mas não é esse o ponto do texto. O ponto principal do texto é ensinar quem Jesus é. And yes, we should respond to this Lord and Creator by faith. E nós então devemos responder a esse Jesus que é Senhor pela fé, Which includes praying by faith. o que inclui orar por fé. But the text is about so much more than that. Mas o texto então é muito mais do que sobre a oração pela fé ou por fé. It's about Jesus and knowing him. É a respeito de Jesus e o nosso conhecimento dele. But you see what's happened? Mas vejam o que está acontecendo. When the preacher begins with a topic and then goes in search of a text on that topic, Quando um pregador começa com um tópico e ele vai então à Bíblia em busca do texto para confirmar o seu ponto, his approach to the text will be shaped by the question he asks of the text. a sua abordagem ao texto vai ser moldada pela pergunta que ele está fazendo ao texto. In this example, he's asking the text, what does it say about prayer? E nesse caso, o pregador está perguntando o que esse texto fala sobre oração. He's not asking what's the point of the text. Ele não está perguntando qual é a lição fundamental desse texto. And ironically, God's wisdom does not fully set the agenda for what the church learns. E então, no final, de maneira irônica, não é a palavra de Deus que estabelece a agenda do que a igreja vai ouvir. The preacher's wisdom sets it. Mas quem estabelece essa agenda é a sabedoria do pregador. But when a preacher preaches straight through the Bible, God sets the agenda. Mas quando um pregador prega através dos livros da Bíblia, quem estabelece a agenda é Deus. Next week we'll look at Luke chapter 1 and whatever God has to teach us in Luke chapter 1. Então o pastor diz, semana que vem nós vamos pregar em Lucas capítulo 1 e seja lá o que Deus for dizer ao seu povo está lá em Lucas capítulo 1. The week after that we'll look at Luke chapter 2 and whatever God has to teach us in Luke chapter 2. E na próxima semana nós vamos pregar em Lucas capítulo 2 e o que Deus tem a dizer à igreja em Lucas capítulo 2. Of course, the problem with doing that is sometimes you're going to find yourself preaching on topics you don't want to talk about. O problema com isso é que muitas vezes você vai se pegar tendo que pregar em tópicos que você não gostaria de fazê-lo, Like divorce. como divórcio. But that way the preacher is learning along with the congregation. Mas quando isso acontece, o pregador está aprendendo junto com a sua congregação, com as suas ovelhas. So expositional preaching does not have to include preaching through books of the Bible. Então, a exposição bíblica, ela não tem que incluir a pregação através dos livros da Bíblia, But we would encourage pastors to make preaching through books of the Bible the main diet of the church's life. mas nós gostamos de encorajar os pastores a fazer isso, a dieta principal da vida da igreja, pregando livro a livro da Escritura. For 5 quick reasons. E isso por 5 razões. It allows God's wisdom to set the agenda of what the church learns and not the preacher's wisdom. Pregando dessa forma, isso permite que a sabedoria de Deus estabeleça a agenda para o que a igreja vai aprender e não o pregador ou a sabedoria do pregador. The second, it prevents preachers from going back again and again to their favorite topics. Previne que o pregador volte todas as vezes aos seus tópicos preferidos. Third, it allows the preacher to learn along with the congregation, Permite que o pregador aprenda junto com a congregação, rather than limiting the congregation to what the preacher already knows. ao contrário de limitar a congregação a aprender só o que o pregador já sabe. Fourth, Quarto, it requires a preacher and a congregation to learn about God as God has revealed himself. isso permite ao pregador e à congregação aprender sobre Deus e o que Deus revelou a respeito de si mesmo, And not as they want him to be revealed. e não da forma como eles gostariam que Deus tivesse se revelado. Fifth, it requires a preacher to preach the easy bits and the hard bits of the Bible. E isso, por fim, requer que o pregador pregue as partes fáceis e as partes difíceis da Bíblia.
Okay, if all of this is true, for why should preach through books of the Bible? Should we not preach the whole Bible? Então, se isso é verdade, por que é que nós, ao invés de pregar partes da Bíblia, não pregamos a Bíblia toda? Yes. Sim. As Paul says in 2 Timothy, all Scripture is God-breathed. Como diz Paulo em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Pastors, you should take care to preach all the Bible. Então, pastores, vocês deveriam ser cuidadosos em pregar toda a Bíblia. There's different ways of doing that. Existem diferentes formas de fazer isso, Here's how we do it at our church. e eu vou lhes dizer como é que nós fazemos na nossa igreja. We preach a sermon series in the Old Testament Nós pregamos uma série de sermões no Velho Testamento and then the New Testament, e depois uma no Novo Testamento. and back and forth. E vamos continuando esse programa. We also move through different genres of Scripture. Nós também pregamos em diferentes gêneros literários da Escritura. Old Testament law, New Testament gospel. Lei no Antigo Testamento, Evangelho do Novo Testamento. Old Testament history, New Testament Pauline epistle. História do Antigo Testamento, Epístolas Paulinas no Novo Testamento. Old Testament wisdom writing, New Testament non-Pauline epistle. Sabedoria no Antigo Testamento, Epístolas não Paulinas no Novo Testamento. Old Testament prophets, New Testament gospel. Profetas do Antigo Testamento, Evangelhos do Novo Testamento. And so we move back and forth. E então nós vamos nos movendo entre essas categorias. And over 2 years, we try to get through all the genres of Scripture. E num período de 2 anos nós tentamos passar por todos os gêneros da Escritura. All Scripture is God-breathed and useful. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Leave some books of the Bible out in your church's diet, and there'll be some things about God that they don't learn. Deixe alguns livros da Bíblia fora da dieta da sua igreja e vai haver coisas que o seu povo não vai saber. Now, we also believe that expositional preaching means preaching with an understanding of where the text falls in the Bible's storyline. E nós também entendemos que a pregação expositiva implica em saber aonde esse texto se encaixa na história da redenção, With a proper biblical theology. com uma teologia bíblica apropriada. For example, a preacher might preach about David's sin with Bathsheba in 2 Samuel 11. Por exemplo, um pregador pode escolher o texto de 2 Samuel 11 para pregar sobre o adultério de Davi e Batseba. And he decides the point of the text, and so the point of his sermon is to resist temptation. E ele então decide que o ponto do seu sermão e o ponto do texto seriam resistir à tentação. Well, in one sense, that's certainly part of the point of the text. Num certo sentido, isso é parte da lição do texto. But couldn't a Jew or a Muslim preach that? Mas será que um judeu ou um muçulmano não poderiam pregar esse mesmo sermão? Couldn't a Jew say, don't give in to lust like David? E um judeu não poderia dizer, olha, não caia, não ceda à tentação como Davi cedeu? But when you put that text in the storyline of the whole Bible, you see that it's about much more. Mas quando você coloca esse texto na perspectiva de toda a história bíblica, você vê que aquele texto tem muito mais do que isso. You see, it's about the fact that even the greatest of humans sin. É um texto que nos fala que até o maior dos homens está debaixo do pecado. And that this greatest of human who sins points us toward one who doesn't sin. E esse que é um dos grandes homens aponta para aquele que não tem pecado, You could say that the point o of Filho this de Deus. You could say that the point of this text is about the sinfulness of all humans. E você então pode dizer que o principal ponto desse texto é sobre a pecaminosidade de toda a humanidade And for our need for one who does not sin. e da nossa necessidade daquele que não peca. Preaching the text in the storyline of the Bible is always preaching about Christ. Pregar o texto na linha histórica da Bíblia sempre é pregar sobre Cristo. Christ is the point of the whole story. Porque Cristo sempre é o ponto central de toda a história. And this is exactly the point Jesus makes with his disciples. E esse é exatamente aquilo que Jesus enfatiza com seus discípulos. In Luke 24 he says, Em Lucas 24 ele diz, beginning with Moses and all the prophets, começando com Moisés e todos os profetas, beginning with all of the Old Testament, todo o Antigo Testamento, he explained to them what was said in the scriptures concerning himself. ele explicou tudo o que a Escritura dizia a respeito de si mesmo.
That's why Paul says we preach Christ crucified. E é por isso que Paulo diz, nós pregamos a Cristo e este crucificado. In other words, expositional preaching always includes preaching the Em gospel. outras palavras, pregação expositiva sempre inclui o Evangelho. What that means is E o que isso significa é o seguinte: expositional preaching aims at both Christians and non-Christians. a exposição bíblica ela tem como alvo o cristão e o não cristão. Expositional preaching is evangelistic. A pregação expositiva ela é evangelística. That's why at our church we'll often address non-Christians explicitly. E é por isso que na nossa igreja muitas vezes nós falamos com os não cristãos ali presentes. We address the Christian, the member, Nós falamos com os membros da igreja, os cristãos ali, but then we turn to the non-Christian and say, non-Christian, if you're here today, this is what the text means to you. e nós dizemos aos não cristãos: olha, se você não é crente, está aqui hoje, isso é o que esse texto significa para você. Okay, I have a couple of minutes left. E eu tenho apenas mais alguns minutos. Let me give you 9 quick tips on applying a sermon. Eu gostaria de lhes dar 9 rápidas dicas de como aplicar um sermão. I could take an hour to do this. Eu podia fazer isso durante 1 hora, Let me try to do it in 2 minutes. mas vamos tentar fazer em 2 minutos. First, Primeiro, make sure you accurately understand the point of the text. tenha certeza, certifique-se que você entendeu qual é a lição principal do texto. Second, Segundo, make sure you understand the text's place in the storyline of the whole Bible and how it points to Christ. certifique-se que você entende como essa história se encaixa na história da redenção e como isso então está relacionado ao nosso próprio tempo. Brothers, if you step down from the pulpit and you haven't preached the gospel, you haven't preached a Christian sermon. Se você, meu irmão, desceu do seu púlpito e não pregou sobre o Evangelho, você não pregou um sermão cristão. You haven't preached the point of the text. Você não pregou o ponto principal de um texto. This is hard work to do and it takes a lot of study E isso é um trabalho difícil de se fazer, demanda trabalho, to know how to do this well and not poorly. para saber como fazer isso de maneira rica e não de maneira pobre. Third, applying the text means thinking through the spiritual state of different people in your Em congregation. terceiro lugar, aplicar o texto significa entender o estado espiritual das diferentes pessoas que estão na sua congregação. What does this text mean for Christians and for non-Christians? O que esse texto significa para cristãos e não cristãos? Think about that as you're preparing. Pense nisso à medida em que você prepara o seu sermão. What does this text mean for people who are complacent and people who are hungry? O que significa esse texto para pessoas que estão num estado de complacência e para as pessoas que estão num estado de fome? What does this text mean for people who are given to legalism and for people who are given to hedonism? O que significa esse texto a pessoas que são inclinadas ao legalismo ou a pessoas que são inclinadas ao hedonismo? What does this text mean for the different kind of idols that people have? E o que isso significa para os diferentes tipos de ídolos que as pessoas têm na congregação? What does this text mean for the different kinds of love of the world that people might have? Como é que a mensagem desse texto se aplica ao amor ao mundo que as pessoas da minha congregação podem ter? Fourth, applying the text means thinking through different kinds of people at different stages of life. Então, também isso significa que o texto precisa ser aplicado para diferentes tipos de pessoas em diferentes épocas da sua vida. What does it mean for children and adults? O que significa para crianças e adultos, Poor people, rich people, para pobres e ricos, employers, employees, empregadores e empregados, single people, married people, solteiros e casados, women, men. homem, mulher. Think through these things as you're writing your sermon. À medida em que você escreve o seu sermão, pense em cada uma dessas categorias. Fifth, applying the text means applying it in the second person. Quinto lugar, aplicar o texto significa aplicá-lo ou falar na segunda pessoa. The Bible says this, friend, and he's saying it to you. A Bíblia diz isso, meu irmão, e isso está sendo falado a você. Sixth, applying the text means applying it not just to individuals, but to the church as its body, as a corporate body together. Em sexto lugar, aplicar o texto significa aplicar isso não só para os indivíduos, mas como é que isso se aplica de maneira corporativa à igreja como um todo.
How does this text teach them to love and forgive one another? Como é que isso ensina as pessoas a amar e a perdoar uns aos outros? 7, applying the text means thinking through their culture and their worldviews. Em sétimo lugar, aplicar o texto significa entender a cultura e a visão de mundo desse povo. And how they should respond to their culture and their E worldviews. como é que então eles deveriam responder diante desse texto a essa cultura e essa visão de mundo? 8, applying the text means making sure it's gospel driven. Em oitavo lugar, aplicar o texto significa certificar-se que isso está sendo dirigido para o Evangelho. We're not just preaching moralism, we're preaching the gospel. Nós não estamos apenas pregando moralismo, nós estamos pregando o Evangelho. 9, applying the text, make sure your sermon is God-centered. E em nono lugar, certifique-se de que o seu sermão é um sermão centrado em Deus. You're not just teaching them how to make better lives for themselves. Nós não estamos ensinando o povo apenas a viverem melhor, em melhorar sua vida. At the end of your sermon, you want them to know more about God. No final do seu sermão, você quer que eles saibam mais sobre Deus. Brothers and sisters, let me close with this question. Irmãos e irmãs, deixe-me concluir com essa questão. Is God wise? Deus é sábio? That is, in choosing his words, do you think God chose his words wisely? Ou seja, quando Deus escolheu as suas palavras, você acha que Deus escolheu-as de maneira sábia? Or do you think you're wiser? Ou você acha que você é mais sábio do que Deus? What determines what you preach? O que é que determina o que você vai pregar? Let's close in prayer. Vamos orar. Father, forgive us for our unfaithfulness. Nosso Pai, perdoa-nos pela nossa infidelidade. Forgive us for thinking we are wiser than you. Perdoe-nos por pensar que somos mais sábios do que Tu és. Forgive us for thinking the church rises or falls on our wisdom and not your word. Perdoa-nos por pensar, ó Deus, que a igreja vive ou morre por causa da nossa sabedoria e não pela Tua palavra. Oh God, make the pastors in Brazil faithful to preach your word. Ó Senhor, faça os pastores no Brasil fiéis na pregação da palavra. Make the pastors in the U.S. faithful to preach your word. E faça os pastores ali nos Estados Unidos fiéis à pregação da palavra. God, your people need your word. Senhor Deus, o teu povo precisa da tua palavra. And so give them faithful shepherds. Então dá ao teu povo, ó Deus, pastores fiéis. Thank you for the Lord Jesus Christ, who is the faithful shepherd. E obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que é o pastor fiel. Thank you that he only spoke what the Father taught him to say. E obrigado, ó Pai, porque ele só disse aquilo que o Senhor disse. Make us like him. Faça-nos como Cristo. In Christ's name, E é amen. no nome dele que oramos. Amém.